Olá, mulheres de lua, bem-vindas a uma sessão comigo. Tô aqui começando um podcast improvisado para falar sobre rituais de aniversário. Eu tô gravando isso num dia anterior ao meu aniversário, no ano de 2026, e andei postando nos stories vários pedacinhos, registros de alguns rituais desse momento pré-aniversário. E aí recebi uma pergunta, um pedido, na verdade, de uma das mulheres de lua para compartilhar mais sobre rituais pré-aniversário, né? Então, vamos lá. Tenho aqui algumas coisinhas anotadas para não esquecer, mas a intenção e a minha tentativa é imaginar que eu tô conversando com essa pessoa e contando para ela. E isso quase como se fosse também uma sessão terapêutica. Porque afinal, e aí já começa um disclaimer importante, eu não vou ensinar rituais de aniversário. Então já deixando isso claro para que você não se sinta talvez enganada, que criou uma expectativa de que ia aprender rituais para fazer igual no seu aniversário. E não é bem o caso aqui. Você encontra conteúdo sobre isso na internet, de várias outras pessoas que têm esse perfil, coisas legais. Eu inclusive tô lembrando de um que eu vou compartilhar em algum lugar, nos links por aí, mas eu não vou fazer isso, porque ritual para mim é sempre abordado de uma forma mais terapêutica e, portanto, tem que ser algo individualizado, personalizado para cada pessoa. Como eu tenho bastante experiência e desenvolvimento desse processo de autoconhecimento, eu tô o tempo inteiro criando organicamente rituais para simbolizar coisas importantes para mim, momentos importantes para mim, como é o aniversário. Mas eu vou contar um pouco desse meu momento, dos meus rituais, deste momento, deste ano e de outros também, para dar de exemplo para como abordar isso na sua vida também. Se você quiser fazer da mesma forma, assim, seguir rituais como algo mais terapêutico e personalizado. E para que você consiga fazer isso, tem várias formas de recolher a informação necessária para saber que rituais fazer, que intenções, como fazer. Acho que a mais orgânica é talvez um processo parecido com o que acontece comigo, que é você já ter um processo contínuo de autoconhecimento, às vezes através da escrita, por exemplo, de se perceber, e aí fica muito mais fácil e orgânico mesmo, contínuo no fluxo da vida, de perceber o que cada momento pede de você. Se não assim, se você já não tem essa prática, essa habilidade bem trabalhada dentro de você, você pode fazer isso com a ajuda de ferramentas e pessoas externas também. Por exemplo, o processo terapêutico, se você está em acompanhamento contínuo com uma terapia, às vezes o momento de aniversário, como um marcador de início de um ciclo e fim de outro, como tantos outros marcadores existem, pode ser um momento de pedir ajuda dessa pessoa para essa reflexão e para pensar o que você quer, tá precisando no momento, para organizar o que está acontecendo no seu momento, organizar as percepções, sentimentos, sensações sobre isso. E também várias outras ferramentas mais pontuais podem servir para esse fim. Por exemplo, quem gosta de astrologia costuma se render muito de uma leitura de revolução solar, como essa análise astrológica do seu mapa para o próximo ano. Tem gente que vai para o tarô, tem gente que vai para um caminho mais de orientação espiritual. Várias terapias diversas você pode fazer com esse intuito de entender melhor o seu momento, receber, organizar informações para ajudar a direcionar quais são as intenções do que quer que você vai fazer. E isso por si só já é um ritual de aniversário, Usar esse momento simbólico de início e fim de um ciclo para se aprofundar mais em você, para sacralizar essa passagem
E por isso que para mim já vira um ritual por si só, né? Então, quem tem esse hábito de buscar consultas, sessões, terapias diversas no aniversário, já tá, de certa forma, ritualizando esse momento. Para algumas pessoas, isso é mais na época do ano novo, do fim do ano. Para outras pessoas, vai ser no ano novo astrológico. E, enfim, tem várias formas de fazer isso, né? Então, como eu tava falando, assim, que eu não vou ensinar uma rotina pré-estabelecida de rituais para fazer no seu aniversário, até porque eu não faço dessa forma. Os meus rituais de aniversário não são os mesmos todo ano. Eles mudam conforme o momento, o que está pedindo de mim. Mas o que se mantém é o ato de ritualizar esse momento, essa passagem do ciclo, que também pode ser feito assim dessa forma mais anual em outros momentos, como eu falei, né? Muita gente usa o ano novo para isso. E eu, inclusive, uso o ano novo bastante como uma virada de ciclo social, coletivo, né? Então é o momento em que eu faço mais uma revisão de grandes áreas da minha vida, do trabalho, planejamento do ano, revisão financeira. Eu acho que isso é natural, né? A coisa do fechamento do ano já leva um pouco a isso. E aí o aniversário fica como um momento de virada do ano bem pessoal. Acaba sendo para mim, inclusive porque meu aniversário tá mais ou menos no meio do ano, acaba sendo um momento de olhar mais para mim, cuidar das áreas da minha vida que são mais pessoais, sabe? E buscar o que eu, enquanto ser humaninho, enquanto mulher, tô precisando, para onde eu estou indo. E é claro que é um momento em que eu olho também para o que eu planejei para o ano, mas não é o foco do momento, sabe? É mais um cuidado pessoal até, da renovação desse ciclo, o que tem muito a ver com o fato de ser um ciclo solar, né? Então tá falando realmente da nossa essência. Então eu vou dar rapidamente o contexto do meu aniversário esse ano. E aí usem todos os meus exemplos e as minhas metáforas como forma de pensar também aí nos seus devidos contextos. Bom, eu ano passado fiz 35 e no mês do meu aniversário eu tava um pouco burnoutada. Em algum momento ali de maio eu tirei uma semana para não trabalhar, não me forçar a criar novas coisas, eu só ia atender minhas pacientes e todo momento que eu tivesse livre eu ia me deixar livre. E realmente, se eu não quisesse fazer nada, eu não ia fazer nada, porque eu precisava descansar. Depois de uns 2 primeiros dias de descanso, a minha mente já começou a borbulhar de ideias, de coisas, de quase que visões de para onde eu queria ir na minha vida, e inclusive coisas inesperadas, assim, que eu comecei a ver que talvez eu tivesse novos sonhos, novos caminhos de vida pela frente. E aí foi bom, mas também um pouco assustador, né? E nesse momento eu percebi que eu tava fechando e começando um novo setênio, um ciclo de 7 anos na vida. E aí comecei a olhar para outros momentos de transição de setênio e vi que a vibe era muito parecida, que tinha um momento assim de grandes transições. Não era só uma pequena transição, eram grandes transições e transições assim do que eu tô sonhando, querendo mesmo a longo prazo. E aí o último ano inteiro, esses com 35 anos, foi um momento, esse primeiro ano do setênio, um momento de me entender com esses sonhos. Tá, então eu tenho novos sonhos. Que sonhos Que sonhos são esses? Como é que eu operacionalizo isso? O que tá me contando outras coisas e não é diretamente aquilo que eu quero? Enfim, sem entrar muito aqui em detalhes, porque é minha vida que ainda segue nesse curso e muita coisa eu tô descobrindo no processo, mas foi um ano de pesquisar muito, entender como que eu ia realizar ou não esses sonhos, o que era real, o que não era. E ainda tô entendendo, mas sinto que nesse processo de pesquisa, de busca, de experimentação também, eu já conquistei bastante coisa, assim, de novas informações para onde eu quero ir. Não foi um ano tanto de conquista no sentido mais tradicional dessa palavra, conquistas materiais, pelo contrário, mas foi essa conquista de entender melhor, clarear um pouquinho os próximos passos.
Então agora que eu tô entrando no segundo ano desse setênio, eu tô no momento, que eu tenho, já dei alguns passos, eu tenho um pouco mais de clareza que caminho é esse, agora tá na hora de caminhar. E no meio disso, das intenções, dos trabalhos que tá aparecendo muito para mim, agora nesse último mês de transição, é sobre foco. Porque eu sonhei um monte de coisas, eu tive um monte de ideias, mas agora eu tô precisando focar, o que é muito difícil para uma geminiana, que enquanto faz 5 coisas, já tem mais 15 novas ideias e quer fazer todos ao mesmo tempo. E eu sei que eu não posso, eu já me conheço o suficiente para saber que eu não posso querer ser a pessoa de uma coisa só, uma coisa de cada vez. Porque não é assim que minha cabeça funciona, eu preciso de um pouco de caos criativo, um pouco de experimentar várias faces, várias frentes. Mas também, se eu fico completamente espalhada, eu não realizo nada. Então, eu preciso afunilar e dentro de grandes áreas, talvez, escolher um foco e aí sim fazer uma coisa de cada vez. Enfim, esse é um funcionamento sobre mim que eu já entendo como é, mas eu senti muito claro que agora eu tô precisando escolher poucos focos, simplificar, até porque tô num momento de vida diferente de outras épocas em que eu tenho filho pequeno, meu tempo é muito diferente. E para fazer render, acontecer sem voltar a burnout, eu tenho que escolher melhor esses focos, até por outras questões mesmo, assim, de colocar minha energia, me dedicar de verdade e conseguir terminar projetos para colher os frutos daquilo. Então esse é o meu momento. Além disso, também venho passando muitos desafios de saúde no geral, então isso tá no campo como uma prioridade. Eu falei que muitas pessoas buscam terapias, sessões diversas, né, para se entender nessa época de aniversário. No meu caso, um ritual terapêutico também tá sendo voltar a priorizar com foco a minha saúde nessa fase, nesse período agora. Assim, eu preciso, para conseguir ter foco para fazer as outras coisas, eu preciso olhar algumas coisinhas que tem tempo que eu não olho, né? Check-ups médicos, porque às vezes dificuldade de foco é dificuldade de vitamina, coisa simples assim. Isso faz parte do processo de manutenção da vida, né? Então, é uma coisa que tá me chamando nesse momento. Cuidar da saúde como uma forma de renovar minhas energias. E, pra mim, isso é completamente um ritual terapêutico de aniversário. Então, vamos lá. Esse é o contexto geral, né? Aí, como que eu estou fazendo esses rituais? Não tem um planejamento, assim, muito definido. Eu começo assim, depois eu vou fazer assado. Eu fui organicamente, né, vivendo a vida e conforme... Na verdade, eu já tinha planejado lá atrás que a partir do dia 20 de maio, que é a semana de 20 a 29, que é meu aniversário, eu ia estar focada nesses rituais de pré-aniversário. Só. Isso eu defini lá atrás, estava na minha agenda. Só que foi só chegando perto do dia 20 que eu tava vivendo tudo isso que o presente estava pedindo de mim, então as coisas foram sendo decididas conforme o momento. Aí no dia 20, que foi o último dia do Sol em Touro, antes de mudar para Gêmeos, aproveitando essa energia desse signo muito terreno, que fala de corpo, sentidos, saúde também, de alguma certa forma, e aproveitando essa transição, né, que o fim do Sol em Touro seria o fim do meu inferno astral, então aproveitando essa transição, eu queria marcar esse dia com algum ritual. E aí eu tenho uma lista aqui de uns rituais que eu comprei com uma pessoa parceira, uma terapeuta, e aí tinha um ritual da saúde, é esse que eu tô precisando, justamente porque eu estava saindo de uma virose, mais uma virose de quem tem filho pequeno. Então, eu comecei essa minha leva de rituais com um ritual para a saúde. No dia seguinte, dia 21, o Sol entrou em Gêmeos, e aí eu fiz uma vaporização do útero, que é uma coisa que eu não faço tanto quanto eu gostaria hoje em dia,
como práticas, né, de conexão e cuidado com o meu ciclo menstrual. Então, diversas vezes eu fico, vou fazer e não faço, vou fazer e não faço. E aí eu tinha acabado de finalizar uma menstruação, né, iniciando um ciclo. Então eu falei, é um momento em que eu vou dar prioridade a isso como um autocuidado, ou um cuidado do meu ciclo também, que também tá precisando dessa atenção de saúde. Então foi um ritual com foco em saúde do ciclo menstrual, também um foco espiritual, assim, né, de autocuidado, de contato com o feminino e de marcar também, aqui começa um novo ciclo e aí eu tô ajudando o corpo a entender isso. Também no dia 21, com o Sol entrando em Gêmeos, eu comecei a participar de um grupo que estava fazendo um desafio de 7 dias de sinais, de observar sinais da natureza, da vida conversando com a gente simbolicamente, que é de um grupo de bruxas aí, e era gratuito e eu entrei, que também foi muito legal. Vai ser um ótimo jeito de começar começar essa semana pré-aniversário, começar um Sol em Gêmeos, me reconectando com a minha intuição, com os simbolismos, as sincronicidades da vida. Isso nunca é ruim, então é sempre bom dar essa reavivada nessa reconexão para mim. Por isso eu participei também desses 7 dias. No dia 22, que foi uma sexta-feira, com a lua em Leão, que é a mesma lua do meu signo, eu fui cortar o cabelo. Era lua crescente, a lua em Leão, então foi também um momento de autocuidado da minha autoimagem, da minha autoestima. Não foi uma grande renovação, foi só vamos trazer aqui um novo movimento, novos ares para essa esfera, para essa dimensão da minha existência. E além disso, quem me conhece sabe que sextas-feiras eu sempre tô fazendo algum ritual venusiano. É o dia da Vênus, a deusa do amor, da beleza, do prazer. Então eu sempre busco fazer alguma coisa, qualquer coisa, são variadas as coisas que eu faço nas sextas-feiras, com esse intuito de ser um momento para alimentar, nutrir, beleza, prazer. Então às vezes é tomar um café num lugar legal, às vezes é ficar em casa vendo uma série, às vezes é um banho à luz de velas, às vezes é cortar o cabelo, às vezes é encontrar com alguém. Enfim, nesse dia foi o corte de cabelo da lua crescente. Aí, no meio dessa semana, eu também estava começando a olhar coisas para o aniversário do meu filho, que faz aniversário em julho. E aí, nessa de observar bolos, decorações de bolo, eu, na verdade, estava vendo o orçamento com uma pessoa que faz bolo, e aí eu fiquei, por que eu também não me dou um bolo desses, assim, decorados, temáticos, bem legais, bem aniversariantes? Por que a gente não faz isso com a gente quando é adulto? Pelo menos eu não tenho tanto hábito de fazer isso. E aí eu juntei o útil ao agradável, que eu precisava experimentar o bolo de uma pessoa antes de me comprometer com o bolo da festa de aniversário. E aí eu falei, quer saber, você faz um bolo pequeno? Então você vai fazer um bolo pra mim. E aí esse é mais um ritual de autocuidado, de me presentear, por que não também, né? Se presentear. Vocês têm esse hábito? Eu quase sempre escolho algum presente simbólico, menor ou maior, pra me dar também, não só esperar presente das outras pessoas. Então esse ano eu tenho um bolo legal de presente pra mim mesma. E aí, uma coisa que eu fiz ontem, nos últimos dias, já aí pré-aniversário, foi o mapa dos sonhos, porque como eu falei, né, essa coisa dos sonhos e planejamento de longo prazo tá no meu campo. Já tinha muita coisa que foi vislumbrada há um ano atrás e que agora tava precisando de um pouco mais de organização. Então eu coloquei isso no papel, fiz um mapinha, setinha. Primeiro eu fiz com post-its para reorganizar a posição. Depois que eu entendi a posição, eu passei a caneta, assim, de como eu vou fazer o que eu quero fazer, qual vai ser a ordem das coisas, a prioridade, para que eu justamente possa focar, porque isso era uma coisa que eu tava sentindo falta. Então eu sinto que o tempo inteiro, com várias coisas que estão acontecendo, eu tô exercitando isso que eu estou precisando, que é o foco. E, paralelo a isso, eu faço também um mood board no Pinterest. Adoro fazer isso, que é juntar imagens que representam as sensações, mais do que as coisas concretas, mas as sensações
que eu quero pra mim com esse sonho, seja pro ano, ou seja mais a longo prazo. Então eu tô fazendo também, tô construindo ainda esse mood board visual dos meus sonhos, do que eu tô querendo sentir, do que eu tô querendo viver. Aí hoje, que é a noite anterior, ou amanhã de manhã, eu provavelmente tomarei um banho mais demorado, relaxante, talvez um banho de ervas, talvez o uso de algum óleo, algum cheiro específico que me traga alguma energia que eu esteja buscando. E no dia do aniversário eu sempre tento o máximo possível separar o dia para mim, de fato, para estar com as pessoas que eu amo, se possível não trabalhar, às vezes é possível, às vezes não. Com certeza terei meus rituais venusianos, porque meu aniversário essa semana cai numa sexta-feira, então o ritual venusiano da sexta será as celebrações de aniversário, comer o bolo, que é o presente para mim, receber esse amor, esse afeto, né? E é isso. Esses são os meus rituais de aniversário desse ano. E eu quero reforçar aqui a mensagem de que nada disso, ou quase todos, não são propriamente em si rituais. O que fazem eles serem rituais é a minha intenção, o meu olhar voltado para isso, para que eles sejam um momento simbólico, sagrado, que está marcando essa transição, esse momento de fim, início de ciclo, de limpeza e também de renovação. É algo que eu realmente deixo muito livre, que eu fluo conforme as necessidades, as demandas, as intenções de cada ciclo. E aí eu fiquei tentando resgatar também só de memória que outros tipos de rituais eu fiz em outros anos diferentes, né? Não lembrei muitos, mas lembrei que, por exemplo, eu já fui à cachoeira no dia do aniversário, né? Tomar aquele banho para limpar a alma, isso é uma forma de ritualizar também. Quando eu fiz 30 anos, na semana ou no dia anterior, eu fiz uma carta, como foi? Uma carta me despedindo da minha versão dos 20, da década dos 20, né? Então foi um momento de luto, eu lembro agora. Foi um velório de mim mesma. Eu queria entrar numa nova década com tudo, tinha esse simbolismo muito forte dos 30 anos, então eu fiz um velório pra mim mesma, escrevi uma carta, escrevi coisas que eu tava deixando ir, e foi bem profundo também. Nesse mesmo aniversário de 30 anos, foi 2020, o ano da pandemia. Eu tinha uma grande ambição de reunir as mulheres da minha vida para um momento bem círculo de mulheres no aniversário de 30 anos e não pude fazer isso, que a gente estava ali no ápice do início da pandemia. Então eu pedi para todas essas mulheres que eu gostaria de ter reunido, eu pedi para que no dia elas me mandassem uma mensagem, assim, uma carta do que elas desejavam para uma mulher nos seus 30 anos, o que essa data, esse momento representava para elas, ensinamentos a que eu pudesse recorrer, e foi uma experiência bem linda, bem gostosa. As mensagens que eu recebi com certeza não foram simples mensagens de aniversário como qualquer outro ano. E aí não lembro mais de outras coisas específicas, mas ganhar presentes, cantar parabéns, acender uma vela, apagar uma vela, fazer um pedido, reunir as pessoas que você ama, sair para comer uma coisa especial, se dar um presente, ir para um spa, tudo isso podem ser rituais de aniversário. Basta que você olhe para isso dessa forma e assim traga um foco, uma intenção, uma sacralização desse momento. Como psicóloga e terapeuta, eu me coloco aqui também à disposição para ser uma pessoa que talvez te ajude nesse caminho a entender como está o seu momento e a partir disso criar rituais, atos simbólicos que tenham o efeito de trazer atenção e intenção para o que você está desejando para o seu novo ciclo, o que você está precisando deixar ir dos ciclos passados. Então também contem comigo para isso, se eu puder ajudar de qualquer forma. É algo que eu adoro fazer, adoro ajudar a pensar junto, adoro ajudar a organizar emoções, sentimentos, pensamentos e criar esses momentos simbólicos. Espero que eu tenha ajudado aqui hoje, não dando uma
receita pronta do que fazer, mas justamente mostrando que algo muito poderoso pode ser muito simples e que não é pela sua simplicidade que deixa de ter poder, importância e principalmente impacto terapêutico no seu autoconhecimento, na sua autoconsciência e nos processos da sua vida. Quem sabe esse podcast continua em outras edições. Me contem aqui o que vocês acharam. Até a próxima!